Olá pessoal, eu escolhi um tema aí para vocês e para a gente refletir sobre as considerações referentes à psicanálise e à fisioterapia. Mas num primeiro momento, assim, eu vou colocar para vocês alguns fundamentos nessa primeira aula hoje sobre alguns fundamentos da psicanálise. Para quem é da fisioterapia, é, não ter muita dúvida sempre vai ter, né? Mas para esclarecer um pouco, né? Eu escolhi de Freud a Lacan, a psicanálise de Freud a Lacan. Tem vários autores de psicanálise, várias escolas, né? A escola americana, a escola inglesa, entre alemã, né? E entre essas aí vocês vão, acho que você já deve ter visto falar de Winnicott, de Melanie Klein, outros famosos, Bion, me lembro aqui agora, Anna Freud, Reich, Jung, né? Mas eu vou me ater a de Freud a Lacan, que eu considero que o Lacan foi o que deu a sequência aos fundamentos da psicanálise de Freud. Então, como o próprio Freud diz, ele não o próprio Lacan diz, né? Ele não é lacaniano, ele é freudiano. Então ele manteve o certo sentido, o sentido da psicanálise, como se fosse uma reestruturação, um recaminho, um segmento aos fundamentos freudianos da psicanálise. Então, primeiro eu vou falar dos fundamentos da psicanálise e depois também alguns fundamentos da fisioterapia. As duas são áreas assim preocupadas, né, com o ser humano, né? Mas cada um tem uma abordagem. Então, talvez pode ficar um pouco difícil para o pessoal da fisioterapia entender um pouco a psicanálise, pelo fato, né, de o curso de fisioterapia ser muito embasado no modelo cartesiano, né? Da consciência, né? Como a psicologia prega também a questão da consciência, mas a psicologia não tem nada a ver com psicanálise, né? A psicanálise, na verdade, pode se considerar uma psicologia, uma metapsicologia, né? Porque enquanto existe para a psicologia e para a fisioterapia o homem consciente, a psicanálise não trabalha com o homem consciente, é um outro sujeito do inconsciente. Então ela sai da consciência, da questão das abordagens conscientes, e sim da inconsciente, e ele busca um sujeito para esse inconsciente. Tá bom? Então, se a gente for pensar sobre isso, né? O Descartes, ele fala, penso, logo existo. Então a fisioterapia está muito nisso, né? Então é diferente da psicanálise. A psicanálise, então, tem uma proposta de sujeito do inconsciente, né? Onde a consciência não é a primazia, tá bom? Ou seja, a psicanálise desfoca totalmente a questão da consciência, tá? Com isso, saindo da consciência, entrando no inconsciente, ela descarta também os manuais de sintomas que vêm da biologia, né? Os sintomas biológicos, que tem um manual que é ensinado nos cursos de fisioterapia. Tem aquele manual dos sintomas. Então ele é apreendido. Alguém passa para o profissional da saúde. Alguém passa para o fisioterapeuta através do CID, onde ficam elencados os sintomas e os códigos e tal. Já começa por aí uma diferença muito grande, né? Fisioterapia, psicologia aprende métodos, e a psicanálise, você tem que fazer a psicanálise, você tem que se submeter à psicanálise para entender e ser um psicanalista, vamos supor assim, né? Então, existe três bases para a psicanálise, né? A psicanálise é você fazer psicanálise, né? Se submeter ao tratamento, ter uma supervisão e estudar a teoria psicanalítica, tá? Então, isso eu queria dizer o seguinte, que na fisioterapia, na psicologia, aprende-se técnicas. Na psicanálise, faça a técnica aprendendo. Então é um pouco diferente, né? Tá?
Então já não há um manual, né? Então é um caminho, na verdade, sem manual, né? Porque é um caminho único, né? A psicanálise é única, né? É uma técnica própria, né? Dependendo da mesma lógica, ela não sai da lógica da psicanálise. É diferente, por exemplo, da psicologia, da fisioterapia, dependendo do paciente, você utiliza certos métodos, né? Então você pode também colocar um método junto com o outro, você pode aliar, no caso da fisioterapia, RPG com manipulação, e dependendo do paciente. Então você muda a técnica. Na psicanálise, o método e a técnica ela é própria, né? E obedece à mesma lógica, a mesma lógica em si, tá certo? Então, no primeiro momento é isso. A psicanálise ela propõe novos caminhos, né? Torções, né? Vamos supor assim, torções de entendimento que mudam bastante em outras concepções. Então, por exemplo, o fisioterapeuta formado numa escola bastante cartesiana, por exemplo, um caso típico, ele vai atender um paciente que não tem, origem biológica no seu sintoma. Por exemplo, uma perna paralisada, mas não se acha origem biológica. Um caso típico de histeria. Foi quando começou a psicanálise, através da histeria. Tá? Não desmereço nenhuma das duas profissões, eu estou sempre colocando essa inter-relação importante, porque para mim foi importante, né? Eu sou fisioterapeuta formado nessa escola, né? A escola bem cartesiana, mas a psicanálise me proporcionou outras visões, outros métodos de abordar, tá? Eu falei da psicanálise, a fisioterapia, a formação da fisioterapia, ela é basicamente em disciplinas, né, que são passadas para serem aprendidas, tá? Então, a formação do fisioterapeuta é essa, ele tem que fazer uma faculdade e tem que aprender o que já foi, o que está sendo exposto para ele e colocado para ele seguir. A psicanálise não é assim, tá? Isso não desmerece a psicanálise na faculdade, ela ajuda muitas outras como teoria, ela ajuda muitas outras disciplinas, mas ela não tem uma faculdade de psicanálise, tem institutos de psicanálise, tá? Então, no começo, então, foi o Freud é o pai da psicanálise, ele que descobriu a psicanálise, ele que inventou o sujeito do inconsciente, tá? E ele que definiu 3 patologias interessantes que também tem a ver com o corpo, que tem a ver com a fisioterapia, que é a histeria, né? As psicoses e as perversões também, né? Que ele falou sobre isso. Isso tudo tem uma parte somática. Então, nem sempre o paciente que vai para a fisioterapia para reabilitar o joelho, não é só o joelho que vai, né? Vai um paciente que tem uma história e uma representação, a representação corporal, por exemplo, tá? Então, falando em corpo, né? Também uma outra coisa bastante diferente entre corpo e psicanálise, corpo e fisioterapia, é que o corpo da fisioterapia é o corpo biológico e o corpo da psicanálise é o corpo de representação, é o corpo pulsátil, é diferente, tá? Bom, por hoje é isso, tá bom? Um abraço, professor Roberto.